Eu estimo, Pedro, e a gente precisa de números para fazer estimativa, eu estimo em 30% a chance de naufrágio da candidatura Flávio Bolsonaro. 30%. Por quê? Porque, ao que se diz, o clamor, o que se diz na praça, entre os conhecedores, haverá novas denúncias sobre o envolvimento Flávio Daniel Vorcaro, número 1. Número 2, vão continuar as pesquisas que apontam a inviabilidade de Flávio Bolsonaro num segundo turno contra Lula, contra o incumbente. A despeito da aprovação do presidente Lula, está num patamar elevado, 48%. Eu digo elevado, inclusive, para o padrão latino-americano, já vista eleições recentes, mas é competitivo, não é um candidato fortíssimo, favorito, ultra favorito, mas é um 48% de aprovação na média das pesquisas, é um bom desempenho. Então, Flávio perdendo de Lula em sucessivas pesquisas, depois de ter ombreado com o presidente, ou seja, empatado com ele no segundo turno, e ultrapassado em dois ou três levantamentos, passa a ideia de uma consolidação da percepção de inviabilidade de Flávio no segundo turno. Acho que, fim da Copa, novas denúncias e mais uma reflexão dos principais atores de direita, e por que não dizer das elites do país, empresários, banqueiros e outros formadores de opinião, assim, isso que eu chamo 30% de chance da candidatura de Flávio naufragar, antes das convenções, por óbvio. E o senhor acha que ele naufraga? Imagina, de maneira nenhuma. Mas a minha dúvida é se o senhor acha que ele naufraga e esses votos vão para outro candidato da direita, se essa candidatura de alguma maneira pode ser substituída ainda, o que... Olha só, Luísa, assim como na física, não existe espaço vago na política. Para essa candidatura naufragar, esses segmentos não vão ficar órfãos. Não vão ficar órfãos. Vai ser necessário uma operação política será necessário, nessa hipótese de 30%, que eu atribuo, que eu estimo em 30%, será necessário uma operação política para a remoção da candidatura do senador e substituí-la por algo. Quando eu digo algo, eu estou dizendo algo porque eu não sei se seria uma substituição consensual, então toda a direita converge para esse novo candidato ou candidata, como seria no passado, caso vingasse a candidatura de Tarcísio de Freitas, ou se o PL substitui a candidatura, continuam os demais candidatos e aí o eleitor se reposiciona em função desse novo quadro. Mas o que eu estou dizendo, e isso é importante, é que antes do movimento eleitoral haverá um movimento político. Para que isso se viabilize, isso não vai ser viabilizado pelos eleitores. Os pobres dos eleitores não são estrategistas. Eu estou dizendo pobres dos eleitores, me colocando entre eles. Eu estou dizendo, o eleitor não é estrategista, não consegue construir soluções políticas. Será necessária uma solução política e, após essa solução política, nós veremos eleitores do centro à extrema-direita convergindo na direção dessa solução ou redistribuindo preferências dentro do campo, do atual campo e do atual conjunto de candidaturas. É como eu vejo. Só uma última ressalva, acho que não poderia ser o Tarcísio, né? Porque ele está... Não pode. Exatamente. Não pode. Teria que ser outra pessoa que não estivesse em nenhum cargo executivo. Isso. E, independentemente disso, já estamos em julho. As convenções nacionais são agora. Quando o PL determinar qual o seu candidato fizer o registro em agosto, também não muda mais. Quer dizer, é o arco final, né? Eu achei... Só lembrando... Desculpe. É rápido. Eu falei do Tarcísio como seria lá no passado. Não, obviamente, Tarcísio está fora dessas cogitações. E o prazo é muito estreito. O Pedro chamou a atenção. Nós temos aí 45 dias, né? E
eventualmente podem mudar a história dessa eleição, ou como Caetano diria, ou não, ou continuar tudo como está. Olha, podia ter sido a thumb do nosso programa. Nós quebramos a cabeça hoje de manhã pensando como é que a gente transmite a ideia de algo que pode mudar ou radicalmente ou não mudar nada até outubro. Poderíamos ter recorrido a Caetano, nosso filósofo. Professor, mas eu achei muito interessante a sua análise inicial e essa distinção tão relevante do que é o momento político do momento eleitoral, que para a gente assim, que está ali no calor da cobertura, às vezes a gente esquece de fazer essa distinção, mas que podem ser realmente movimentos, obviamente, que tem a intersecção, mas que tem tempos diferentes, né? E neste sentido, eu queria perguntar para o senhor como é que você enxerga, professor, a movimentação de Michele Bolsonaro nessa última semana, né? Neste xadrez todo. Se foi, a meu ver, foi um movimento político muito forte, muito importante, de ela delineando qual é o seu papel na política, mas eu gostaria de ouvir a sua avaliação sobre isso. Olha, Flávia, é difícil nós emitirmos uma opinião assim mais concreta sobre o que teriam sido as motivações. Aliás, desde que surgiu o vídeo da ex-primeira-dama, a imprensa, nós todos interessados, analistas, não fazemos outra coisa senão conjecturar a respeito. O que é que teria motivado? É uma pergunta. Segundo, e faz muito sentido, o marido, o ex-presidente Bolsonaro, tomou conhecimento, ele, até pelo seu estilo, não é, algo mais senhorial, vamos chamar machista, ele autorizou ou não autorizou o depoimento, ele consentiu ou não consentiu, por último, ele concordou ou não concordou. A resposta a cada uma dessas questões vai emprestar um significado diferenciado para esse depoimento dela. Como eu não conheço a ex-primeira-dama, nunca conversei com ela, etc., não conheço o psicólogo, o psicanalista dela, etc., então, e qual é a avaliação que ele faria disso, eu posso dizer que, do ponto de vista de consequência, em primeiro lugar, é desastroso para a campanha do enteado. Então, o efeito concreto, desastroso para a campanha, é um peso que vai ficar até o último dia em que Flávio permaneça na campanha eleitoral. Se for até o fim, irá até o segundo turno. Não cessa agora, não cessa com nenhuma declaração de que está tudo com panos mornos, não vai cessar. O efeito será duradouro. Segundo, a Michele Bolsonaro deve se reconhecer, tem feito, e agora abstraindo qualquer avaliação de orientação ideológica, ela tem feito um belíssimo trabalho de organização das mulheres conservadoras de direita num partido político do Brasil. Eu não conheço outro trabalho tão relevante feito no segmento feminino em partidos políticos, nos 18 partidos e com representação no Congresso, feito e que possa ser igualado a da ex-primeira-dama Michele. Um trabalho que deve ser reconhecido, que tem importância, sobretudo num país em que nós reclamamos todo dia da inexistência de raízes na sociedade desses partidos que nós temos, que eu chamo partidos hidropônicos. A Michele cumpre um belo papel e ela já está construindo, obviamente, como você colocou na sua questão, ela já está construindo uma estrada adiante. Ela se elegerá senadora com relativa facilidade no Distrito Federal, é o que as pesquisas todas do Distrito Federal apontam. Ela vai ter um papel ainda maior com essa representação senatorial, e ela é um ativo da direita para 2030, um ativo importantíssimo. Ou seja, Michele veio para ficar, ela surpreendeu a muitos, eu vou dizer até que surpreendeu a mim.
o trabalho que ela tem feito, o trabalho organizacional. Outro dia alguém me descrevia, Pedro, como é que é o trabalho de organização nas sessões regionais do PL Mulher. É um trabalho que parece muito com aquela catequese de algumas marcas, sabe aquelas marcas que têm representantes em distritos, etc., que visitam, uma coisa muito de campanhas americanas, inclusive, que tem trabalho grassroots, trabalho de porta a porta, etc., trabalho bem capilarizado. Ela desenvolveu isso em todo o território nacional, fez recrutamento de mulheres, muitas delas já se elegeram vereadoras, prefeitas na última eleição, e a Michelle é uma força aí que, quando nós estivermos vivendo o início das articulações para 2030, o nome dela vai estar, com certeza, entre os protagonistas que merecerão um exame mais detido de todos nós. Você já deve ter visto, né? A publicidade de bets estampada nas transmissões da Copa, no streaming, nas grandes emissoras, é por toda parte, gente. Aqui não. Nosso jornalismo não fica do lado de quem lucra em cima das suas costas. Não desse jeito. E isso só se sustenta porque tem o meio premium. Você que nos apoia e acredita que precisamos pensar política e noticiário fora da polarização. Que precisamos voltar a conversar, que nem tudo tá perdido. E olha, é o que você garante assinando o plano premium do Meio. A pesquisa Meio Ideia em primeira mão. 2 newsletters especiais. O Meio Político e edição de sábado, direto na caixa de entrada, semanalmente. Além, claro, do acervo completo de séries e documentários originais no streaming, só por R$15 por mês. Vem ser premium.